Bom dia, galera, professor Milton, e hoje nós vamos ver aí o filósofo Platão, tá? E a nova organização que Platão fez para a filosofia. As aulas aqui serão aulas divididas, ok? Essa aqui é a aula 1 sobre Platão, vai ser a introdução ao seu pensamento, ok? O que ele viveu, de quem foi discípulo, e aí nós vamos ver nas próximas aulas de forma mais clara aí todo o pensamento platônico, todo não, né? Parte do pensamento platônico que vai ser de grande importância aí para vocês que pretendem prestar vestibular. Bom, aqui duas imagens do Platão, ok? Esta aqui bem conhecida, ela está lá na obra Escola de Atenas, onde Platão está com o indicador levantado, dizendo que a verdade do mundo está fora da visão sensorial e sim está no mundo das ideias. Essa imagem é muito reconhecida, tá? Muito conhecida aí por todos. Vamos lá, tá? O Platão, ele é, sem sombra de dúvida, a base do pensamento filosófico ocidental. E por quê? Porque Platão, tá, galera? Ele vai trazer para a filosofia uma espécie de pensamento sistemático. Alguns autores chegam a mencionar que Platão é o alicerce da filosofia, né? Toda a filosofia pós-Platão foi trabalhada em algum ponto, em algum aspecto que foi já trabalhado por ele. Platão nasce aqui no ano de 427 antes de Cristo, ok? E vai falecer aqui em 347 antes de Cristo. Nesse período histórico, Atenas vai ser derrotada na Guerra do Peloponeso, ok? O Platão, como eu disse há pouco aqui, vai fazer da filosofia um processo, vai fazer da filosofia algo mais sistematizado, onde ele vai discutir não só as questões humanas, como era ali do período socrático, né, ou o período antropológico da filosofia antiga, ele vai retomar pontos da cosmologia, vai estudar política, moral, enfim, teoria do conhecimento. O Platão então vai abranger a filosofia para um campo muito amplo, ok? Então Platão trata a filosofia como um sistema. Então Platão trata em seus escritos dos mais diversos temas do conhecimento, como foi posto aqui, tá? Política, reflexão racional, moral, humanidade, a estética, a teoria do conhecimento, enfim. Platão vai aí fazer da filosofia algo mais amplo, algo que vai trazer aí pontos de discussão mais diversificados. Bom, Platão vai escrever sua obra em forma de diálogos, ok? Que seriam esses diálogos? O Platão acompanhava o seu mestre Sócrates e ele anotava ali, ele fazia um relatório, uma espécie de relatório das conversas que Sócrates tinha ali com seus debatedores, que nós vamos ver mais para frente, tá? A sua principal teoria filosófica, ou doutrina filosófica, é a teoria das ideias ou das formas, que também mais à frente nós vamos acompanhá-la. Um pouquinho aí da história do Platão, tá? Ele foi discípulo de Sócrates e acompanhava Sócrates aí naquelas suas conversas nas praças de Atenas, tá? Onde Sócrates tinha aí a missão de acompanhar e de encontrar um homem mais sábio para ele provar ali para o oráculo que o oráculo estava errado. E nessa procura, né, como vocês sabem, Sócrates não encontrou esse homem sábio. Sócrates ali, né, realizava o processo da maiêutica e da ironia socrática, né? A ironia seria ele mostrar para o homem ou para os seus interlocutores que não sabiam o que afirmava saber, e a maiêutica seria o processo do homem dar luz às suas ideias. O Sócrates, então, nesse processo,
teve aí muitos discípulos o acompanhando e Platão anotava, tá? Como eu disse na outra aula, o Platão fazia essa anotação, fazia esse acompanhamento e descrevia o que Sócrates ensinava por meio dos diálogos que Sócrates travava, ok? Então, Sócrates, por conta disso, vai trazer uma série de perturbações para a elite ali, né, a aristocracia política de Atenas, para a democracia de Atenas, e ele foi acusado de ser um corruptor da juventude e de negar os deuses atenienses. Acabou sendo morto, né? O Platão descreve isso em uma das suas obras, que fala a respeito aí, né? Apologia de Sócrates, onde ele vai falar aí a respeito desse processo de julgamento que levou à morte de Sócrates. O Platão fica muito chateado com a situação, com a morte de Sócrates, porque o considerou o homem mais sábio e justo que ele conheceu e não aceitou a morte de Sócrates. Acaba indo embora de Atenas, ok? Retorna em Atenas em 387 e vai fundar a sua escola filosófica chamada Academia. Bom, o Platão, tá, galerinha, é a grande referência aí do pensamento filosófico. Como eu disse em outro slide, a sua obra vai abranger aí um grande leque de questões, embora, né, como comentei já, elas sofreram mudanças, foram questionadas, mas elas serviram do quê? De base, de uma introdução. Elas influenciaram pensadores ao longo da história da filosofia, influenciam até hoje. Ainda é grande o número de pesquisas, de trabalhos realizados aí em relação ao pensamento platônico. O pensamento de Platão é muito rico, ok? E aqui, cara, vai ser impossível, né, em 10, 20 aulas, sei lá, 5, 6 aulas, você ter aí um conhecimento completo da obra do Platão. Nós vamos aí, nestas aulas que nós temos, fazer aí uma base, né, para você ter aí pelo menos um pouquinho aí do que foi o conhecimento desse fantástico filósofo. Para encerrar hoje, ok? O pensamento de Platão é dividido em 3 fases, então é importante vocês guardarem isso aí, vocês que querem prestar vestibular, espero que possamos, né? E nessas fases aí, nós vamos perceber como foi desenvolvida a sua teoria filosófica. O primeiro período é o período socrático, o segundo período, período intermediário, e posteriormente, né, o último período aí, o período da maturidade. Nesses 3 períodos que nós vamos ver aí separados, tá? Vamos vê-los de forma separada. Platão vai desenvolver aí a sua filosofia. No próximo vídeo nós veremos aí o período socrático, que é o primeiro período aí, o período do jovem Platão e de sua relação mais próxima com seu mestre Sócrates. Um abraço a todos e até a próxima aula.